Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Antes de qualquer coisa, se você gostar, deixe um joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e lembrando que a gente tem deixado as ministrações da nossa igreja aqui nesse canal, ok? Eu quero ler um texto que está em Tiago, capítulo 4, verso 17, que diz o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Veja, nós estamos vivendo num tempo muito esquisito, muito difícil. E eu tenho comentado com a minha esposa que a gente vive tempos sombrios, porque eu percebo que as pessoas têm perdido a sua humanidade, né? Eu creio que essa pandemia, de uma certa forma, contribuiu muito para que isso acontecesse. A questão de usar máscara, distanciamento, as pessoas muito distantes uma da outra, não podendo ver. Isso tem contribuído um pouco, só que isso já é um processo de muito tempo, em que os seres humanos eles têm se perdido na sua humanidade. E eu quero citar três casos recentes. Primeiro, é um que eu comentei no vídeo anterior sobre George Floyd, que foi morto por um policial, e eu já destrinchei um pouco sobre isso. O segundo é o caso desse menino Miguel, que morreu lá em Recife, em Pernambuco, onde a sua mãe foi trabalhar. O interessante é que lá tem um lockdown, né? As restrições de circulação, e só que no entanto a empregada foi trabalhar, né? E a manicure também foi atender a mulher de posses, né? Vamos dizer assim, a dondoca na sua casa. E aí é como o Siqueira fala, né? Vamos fazer lockdown, mas vamos fazer todo mundo. Você abre mão da sua empregada, você abre mão da sua diarista, você abre mão do seu porteiro, porque se é todo mundo, é todo mundo. E aí a gente vê que às vezes a coisa só funciona se me favorecer, e a gente tem perdido esta humanidade. E o que aconteceu? A mãe, muito provavelmente sem poder deixar seu filho com alguém, porque as escolas não estão funcionando, ela acabou levando o seu filho para o seu trabalho, e quando ela desceu com o cachorro da sua patroa, a patroa não teve paciência de ficar com o seu filho. Uma coisa muito emblemática que essa mãe fala é que ela diz o seguinte: durante muito tempo ela me deu os filhos para que eu cuidasse, eu tive paciência, e quando ela precisou cuidar um pouco tempo do meu filho, ela não teve a mesma paciência. Isso demonstra uma coisa muito interessante, é a reciprocidade. As pessoas muitas vezes elas só querem receber, mas não querem se doar, porque muitas vezes se doar dá trabalho. Como no caso ela teria que cuidar da criança, despender um pouco de tempo, mas só que isso é algo prazeroso, porque a Bíblia diz o seguinte, que é dando que se recebe. Então a Bíblia também diz que é o seguinte, que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, porque aquele que dá, ele está ofertando aquilo que tem, e aquele que precisa receber, ele está necessitando receber aquilo que não tem. Então, quando você tem a possibilidade de dar e se doar a alguém, dê glória a Deus, porque isso não é uma coisa de você ser idiota, trouxa, coisa parecida. É um sinal de que você está sendo abençoado por Deus. Então, nessa relação, foi muito emblemático o que essa mãe falou. E isso mostra a humanidade. Talvez o dinheiro não vai te tornar mais humano, a faculdade, as posses, não. O que vai te tornar humano é a educação. E aí tem esse outro caso da Fabiana Anastácio, que ela acabou falecendo pelo Covid, e ela estava no grupo de risco, porque ela era obesa, né? Enfim, e a notícia da morte dela acabou saindo no G1, né? Na Globo. E os comentários que tinham ali eram absurdos, absurdos. E aí você vai no perfil dessas pessoas, muitas dessas pessoas estavam dizendo que vidas negras importam, tal, aqueles militantes de internet, né? E ridicularizando a fé dela, mas o Deus dela não salvou, o Deus dela não a curou, e assim por diante, né? Eu não quero entrar no contexto religioso, eu quero entrar no contexto humano, né? Porque muitas vezes nessas questões as pessoas elas de fato se revelam, né? Porque o que eu quero dizer com isso? O texto está dizendo o seguinte: portanto, aquele que deve, que sabe
o que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ou seja, se eu sei o que eu tenho que fazer diante de uma situação e não faço, diante de Deus eu estou em pecado. Então, ao invés de a gente se tornar militante de internet, querer lacrar na internet, que nem essas pessoas fizeram comentários absurdos diante da morte dessa Fabiana Anastácio. Aí nós vamos para essa questão desse menino Miguel e até o próprio George Floyd, mas quem nós somos no nosso dia a dia? Quais são as nossas atitudes no nosso dia a dia? E aí você pode ir para um lado e para o outro, mas eu acho que precisa de um equilíbrio nisso tudo. O que vai mudar esse tempo que a gente está vivendo, o que vai transformar, o que vai, ou pelo menos amenizar um pouco, é se cada um de nós fizermos aquilo que precisamos fazer. É termos uma atitude melhor, é sermos mais humanos, sermos mais compreensivos e obedecermos um princípio que Jesus estabeleceu. O que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós a eles. Esse é um princípio básico. Esse é um princípio de Jesus que seria fantástico se todos nós praticássemos. Então eu vejo hoje esses protestos, né? Essas questões todas, e a gente tanta discussão no tempo que a gente vive, tanto direito, eu quero direito, eu preciso, mas e os deveres diante de Deus, diante da sociedade e diante dos homens? E uma coisa que tem um vídeo de uma mulher negra que ela questiona os protestos nos Estados Unidos, é que eu não estou falando necessariamente da questão racial, estou falando da atitude humana, e ela fala o seguinte: a educação se começa em casa. A educação se começa em casa. Ela fala, eu não sou vítima de ninguém, eu construí a minha história e eu vou agir de acordo com os meus princípios. Ninguém precisa me impor nada, eu sei o que eu devo fazer. Então, diante dessa questão, nós precisamos começar, e eu como pastor, como um cristão, o meu princípio é a palavra de Deus, o meu princípio é a Bíblia, esta é a minha regra de fé, e ela me mostra o que eu devo fazer e como que eu devo agir. Então aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Então, muitas vezes a gente vai ser duro, a gente pode ser duro um com o outro, mas muitas vezes a gente precisa dar aquilo que nós gostaríamos de receber. Então, se nós começarmos a praticar coisas simples, ensinos simples que Jesus estabeleceu, e o melhor, Ele foi o modelo para nós. Porque quando Cristo, Ele foi traído por Judas, e Judas veio ao seu encontro, Ele disse assim: a quem vieste buscar, amigo? Jesus não mentia. Jesus, ele é a essência da verdade, ele é a própria verdade. Então ele estava sendo sincero com Judas, esperando que Judas ele tivesse uma atitude de arrependimento, mas Judas simplesmente só teve remorso. Remorso, revolta, não vai solucionar os nossos problemas. O que vai solucionar nossos problemas é o amor de Deus que é derramado nos corações. Então, sejamos humanos, porque as pessoas acham que Jesus veio para nos ensinar a ser espirituais. Não, ele veio para nos ensinar a ser humanos. Ele é o padrão, ele é o modelo. Inclusive, no último momento de vida dele, ele disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí talvez você diga, mas foi Jesus. Não. Estevão também, quando morreu apedrejado, ele olhou para os céus, ele viu os céus abertos, ele olhou e disse: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, como eu sempre digo, o problema não é o mal que fazem com você, é o que você faz com esse mal que fazem com você. É a sua atitude. Ao invés de reagir, comece a tomar controle das suas ações e aprenda a agir de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Porque o texto é muito claro: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante da vida. Sejamos humanos. Deus abençoe vocês.